Ninguém duvida que os avós têm um papel essencial na vida da Blue e da Bingo. Mas será que conhecemos mesmo tudo sobre o passado e os segredos de todos eles? Isso aí. A infância da Bluey é cheia de alegria, brincadeiras e aprendizados inesquecíveis. Mas, por trás de tantas aventuras coloridas, existe uma parte de sua história familiar que muita gente não percebe: o silêncio sobre a avó materna. Você já reparou que ela nunca aparece nos episódios? Diferente dos outros avós, a mãe da Tilly só surge em relatos antigos ou nas lembranças mais carinhosas da filha. Quando Blue e Bingo visitam o vovô Mario, ele está sempre sozinho, o que já dá uma pista de que sua companheira não está mais por perto. E em um episódio muito especial, chamado Dragão, Tilly se lembra da mãe com muito carinho, usando palavras no passado. Mais uma confirmação de que ela já se foi há muito tempo. Nesse mesmo episódio, ela conta como aprendeu a desenhar com o apoio da mãe, que dizia que a prática leva à perfeição. Essa tal fala mostra que, mesmo sem estar presente fisicamente, o vínculo entre elas é forte e continua influenciando as próximas gerações. O carinho da Tilly pela mãe está em cada palavra, e isso deixa a gente com o coração apertado e curioso para saber mais. Então, prepara sua pipoca, assine o canal e vem descobrir tudo sobre os avós da cachorrinha mais amada aqui no canal Planeta Tim. Mas afinal, o que aconteceu com a avó materna da Bluey? Essa é uma pergunta que até hoje ninguém respondeu com certeza. O desenho nunca contou como foi que ela partiu, e isso só aumenta o mistério. Se observarmos os detalhes, dá para supor que não foi por velhice. Quando a Tilly era pequena, sua mãe ainda parecia bem jovem, o que indica que a perda aconteceu antes da idade avançada. E o vovô Mario continua por aí, muito ativo, passeando e se divertindo com as netas, o que reforça a ideia de que a esposa dele se foi antes da hora. Será que ela ficou doente? É uma possibilidade. Talvez tenha enfrentado algum problema de saúde que se agravou com o tempo. E aí vem aquele pensamento que dá um friozinho na barriga. Será que isso pode afetar também a Tilly? Bom, uma coisa a gente sabe: mesmo que esse pedaço de história seja triste, não vai terminar mal. No episódio surpresa, a gente vê uma cena do futuro em que a Tilly continua viva e bem, cheia de energia e carinho pelas filhas. Ainda assim, a ausência da mãe dela é um lembrete de que, até nos mundos mais doces, existem momentos difíceis e memórias que deixam saudade. Entre todos os personagens, talvez ninguém tenha sentido tanto a perda dela quanto o vovô Mario. Desde que perdeu sua companheira de vida, ele passou a viver sozinho, enquanto as filhas cresceram e seguiram seus próprios caminhos. Hoje, Mario leva uma rotina simples, caminhando pela natureza como se buscasse algum alívio para a saudade que carrega. Esse estilo de vida lembra muito os velhos tempos dele no exército, como uma tentativa de reviver um passado em que tudo fazia mais sentido. Um tempo em que ele tinha propósito, tinha família por perto e ainda compartilhava a vida com quem amava. Mario também tem dificuldade com as tecnologias mais modernas, e isso é comum em muitos idosos, claro. Mas no caso dele, parece estar ligado à sensação de que o melhor da vida já passou. Mesmo assim, o programa só começou a explorar essa camada emocional do personagem. Ainda há muito a ser contado sobre Mario, e é possível que novos episódios se aprofundem nesse processo de envelhecer, lidar com o luto e tentar recomeçar. Alguns fãs até torcem para ele reencontrar o amor, talvez até com uma senhorinha simpática que cruze seu caminho. Se Mario vai querer alguém novo ao seu lado, ou vai preferir manter a viva memória da sua esposa, essa decisão cabe só a ele. O importante mesmo é que ele consiga encontrar a paz. E você, torce pro vovô Mario encontrar alguém? Conta pra gente com a hashtag vovô nos comentários. Além da solidão, vovô Mario também enfrenta outro desafio: sua saúde. No episódio Com a Avô, descobrimos que ele passou por uma cirurgia recentemente e mesmo assim, saiu da cama para brincar com Blue e Bingo. Esse comportamento impulsivo preocupa bastante. Mario tem uma doença chamada verme do coração, uma condição séria que afeta o coração e o sistema respiratório dos cães. E se não fosse tratado a tempo, o desfecho poderia ter sido fatal. Tilly sabe disso, por isso no episódio ela insiste para que o pai descanse. A preocupação dela não é exagero, mas um medo real de perder mais alguém importante. A verdade é que Mario, embora amoroso e divertido, muitas vezes não cuida de si mesmo como deveria. E essa responsabilidade pode colocar sua vida em risco novamente no futuro. A série trata isso de forma sutil, mas é impossível não sentir um aperto no peito ao perceber que ele talvez não tenha muito tempo. Com sorte, ele vai aprender a ouvir mais o próprio corpo e aproveitar melhor o tempo que ainda tem com a família. Porque, no final das contas, cuidar de si mesmo também é uma forma de amar quem está por perto.
Já na família do Bandit, o mistério também ronda a figura do Vovô Bob. Embora não tenha sido revelado se ele passou por alguma cirurgia ou enfrenta alguma doença, pequenos detalhes podem estar tentando nos dizer algo. Um dos mais curiosos é sua orelha, ou melhor, pedaço que falta nela. À primeira vista, parece apenas uma característica física qualquer, talvez de nascença, mas quem assiste com atenção percebe que, em um episódio com flashback do passado, a orelha do Bob aparece inteira. Ou seja, ele perdeu parte da orelha ao longo da vida, e o motivo permanece em aberto. Embora o programa não confirme nada, muitos fãs levantam a hipótese de que Bob possa ter enfrentado um câncer de pele e é preciso retirar o tecido afetado. Essa teoria ganha força pelo fato de a Austrália ter altos índices desse tipo de câncer, devido à intensa exposição solar. Assim, mesmo sem dizer nada diretamente, Bluey pode ter abordado um tema real e delicado através de um detalhe quase imperceptível, cheio de significado. Às vezes, os maiores dramas se escondem nas menores pistas. Outro indício de que algo mais acontecendo com o Vovô Bob está na falta de sua memória. Em algumas cenas, ele parece ter dificuldade em lembrar nomes, incluindo do próprio filho. Isso até poderia ser só uma brincadeira do programa. Mas há quem veja nesse comportamento sinais de algo mais sério. Esquecer o nome de um filho é algo que vai além da distração. Bob pode estar lidando com uma doença como Alzheimer, que afeta muitos idosos e que causa apagamentos dolorosos da própria história. O que chama ainda mais atenção é que ele já demonstra esses lapsos antes mesmo da velhice chegar de vez, o que pode apontar uma forma mais agressiva da doença. Se for esse o caso, a série talvez esteja, mais uma vez, tratando de temas sérios com sutileza e sensibilidade, porque, mesmo sendo voltada ao público infantil, Bluey nunca subestima o valor de mostrar que envelhecer vem com marcas invisíveis, e que o amor da família é o que sustenta quando a memória começa a falhar. E para sua memória não falhar e você acabar perdendo algum vídeo super importante sobre Bluey, assina logo o canal e vem ficar por perto de todas as novidades. Se tem algo que chama atenção em Bluey é quando o Vovô Bob simplesmente some. Sua presença é quase um mistério ao longo da série. Ele aparece pela primeira vez em um episódio da primeira temporada e depois só retorna em um flashback na terceira. Sua reaparição real só acontece no episódio A Placa, no finalzinho da mesma temporada. Foram mais de 100 episódios sem nenhuma notícia concreta do personagem. Esse sumiço prolongado fez muitos fãs especularem que Bob já tivesse partido, assim como a mãe da Tilly. Mas a série revelou que ele estava em uma viagem pela Índia, em busca de autoconhecimento, uma resposta curiosa, para dizer o mínimo. Com tantos sinais apontando para um possível problema de saúde, não é difícil imaginar que essa tal jornada espiritual talvez tenha sido apenas uma forma delicada de dizer que ele estava enfrentando algum tratamento, ou mesmo vivendo um período mais delicado. O importante é que ele reaparece e parece estar bem. Mas o silêncio em torno disso tudo ainda deixa um tom de ar misterioso. Outra coisa que fica no ar é o quanto a ausência de uma figura materna pode deixar marcas profundas. A mãe da Tilly faleceu antes mesmo de Blue e Bingo nascerem, o que significa que ela nunca pôde orientar a filha em um dos momentos mais desafiadores da vida, a maternidade. No episódio Corrida dos Bebês, vemos a Tilly tentando entender seu novo papel como mãe, e quem está ali para ajudá-la é a sogra. A avó Healer assume esse lugar de referência, oferecendo conselhos, às vezes bons, às vezes questionáveis, como quando ela passa azeite nos joelhos da pequena Bluey para fazer ela parar de engatinhar e começar a andar. Essa cena, além de engraçada, revela bastante sobre o passado do Bandit e sobre como sua criação pode ter sido rígida e cheia de métodos pouco convencionais. Mesmo com boas intenções, a avó Healer não tem o mesmo jeitinho acolhedor que aparentemente a mãe da Tilly tinha. E isso só torna ainda mais triste imaginar o quanto a Red Healer teria se beneficiado de sua mãe por perto. Alguém que a entendesse com mais empatia. A sogra tentou preencher esse espaço, mas o vazio deixado por essa avó que Blue nunca conheceu continua sendo sentido por todos. E nós continuamos por aqui, descobrindo tudo sobre esse universo de Bluey e dos avós pra você. Até a próxima, amigo!